Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Está começando mais um vídeo aqui do canal Palavra Plena, o canal da poderosa Palavra de Deus. Canal Palavra Plena tem como objetivo ensinar a você a ficar orientado e assim observar as Escrituras de Deus, tá certo? Deus te abençoe, dê seu like, compartilha, se inscreve no canal, deixa nos comentários, compartilha que vai fortalecer muito o canal e você aprenderá algo da parte de Deus aqui na Palavra de Deus. Você que gosta da Bíblia, que é a Palavra de Deus, a Bíblia ela é a poderosa Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo que nos conduz a Deus, tá certo? Gostaria de ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, tá certo? Hoje no capítulo 2, o livro do Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas, Dr. Lucas, né? Escreve esse livro e quem rege, né? Quem assim faz a sondagem de toda a história bíblica é o Espírito Santo, que assim conduz ali a história da igreja primitiva e também que atua na vida dos irmãos, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Hoje eu queria falar sobre a questão da unidade da igreja e também sobre se manter-se firme na obra do Senhor. Vamos ver o que aconteceu na igreja do primeiro século, da era primitiva, após Jesus subir aos céus, certo? Capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades e bens, e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânime no templo, e partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus, e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Tá certo, meus irmãos? Isso aqui é um relato histórico da primeira igreja do primeiro século, tá certo? Onde os apóstolos, após Jesus subir ao céu, a gente vê que Jesus disse aos discípulos, que são agora apóstolos, os enviados, né? A palavra apóstolo quer dizer enviados. Cristo enviou a eles ensinar e assim mostrar o evangelho do reino de Deus, que é a palavra do Senhor. Quando a igreja toma o primeiro passo de servir a Deus, a gente vai ver que ali desencadeia, né, uma perseguição ferrenha e muito grande ali no primeiro século entre a igreja e os gentios, que no caso ali também são também os povos que não entendiam a Cristo, né, não conheciam a Cristo, e também sobre os religiosos judeus que assim se baseavam na doutrina da antiga aliança, tá certo? Mas Jesus, ele faz a nova aliança e assim envia os apóstolos para ensinar e assim fazer a obra redentora que é em Cristo Jesus, tá certo? Eles estão ensinando Cristo, a obra redentora da minha, da sua vida é Cristo Jesus. Ele morre pelos nossos pecados e os discípulos estão anunciando o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a igreja começa a ser feita de casa em casa. Os irmãos começaram a fazer culto de casa em casa e começou-se assim a história da primeira igreja do primeiro século. Mas também, como em Jerusalém tinha os templos, como também em outras regiões tinha os templos de adoração a Deus, que eles se baseavam na lei, os irmãos também iam para os templos adorar. Mas também a igreja ela vem desencadeando uma evangelização diferente, começando de casa em casa, e assim vai formando os povos, né? Então, a Bíblia vai dizer aqui no verso 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa que a igreja do primeiro século vivia na doutrina dos apóstolos? Eles perseveravam
nessa doutrina. A palavra perseverar quer dizer se manter, estar. Então os discípulos, que agora são apóstolos enviados, eles estão repassando aos irmãos, à igreja do primeiro século, os ensinamentos de Jesus, tá certo? É o que hoje a gente tem que ver. O discípulo de Cristo, aquele que está seguindo a Cristo, o pastor, o evangelista, o mestre, ele tem que estar baseado na doutrina dos apóstolos. Por quê? A doutrina dos apóstolos não são doutrinas dele, não é doutrina de homem, é doutrina de Jesus. Os apóstolos estão ensinando as pessoas, né, ali que estão se tornando cristãs, que estão acreditando em Cristo, eles estão ensinando a doutrina de Cristo. A palavra doutrina quer dizer ensinamentos, tá certo? Então, eles estão passando os ensinamentos de Jesus às pessoas. Então, dizia mais o evangelista Lucas, que aqui escreve, na comunhão, perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão porque eles sempre estavam reunidos. A comunhão é quando eu tenho um elo com meu irmão, é quando eu tenho uma amizade, é quando eu estou junto e gosto dele, isso é comunhão. E a Bíblia diz, no partir do pão, quando a igreja ali foi enfrentada por uma grande perseguição, que os irmãos estavam perdendo seus bens, suas casas estavam sendo confiscadas por Roma, eles dividiam um pão, eles dividiam a comida, eles viviam em amor, como nos dias de hoje o amor está sendo perdido e muitos já estão se distanciando do amor, que é o amor verdadeiro de Deus derramado nos nossos corações. E vai dizer mais, e nas orações, em meio às tribulações, os problemas que eles passavam, eles continuavam orando. Então aqui está 4 fundamentos que a igreja tem que ter baseado na Bíblia Sagrada para se manter-se de pé. Primeiro, tem que viver na doutrina dos apóstolos, que é os ensinamentos de Cristo. A igreja não pode deixar de ensinar os ensinamentos de Cristo. Já tem líderes, pastores, homens de Deus aí dizendo que não pode dar doutrina na igreja, não pode dar ensinamento na igreja, mas isso é mentira. Os ensinamentos de Jesus fazem parte do cristianismo. Então, se nós estamos vivendo na era, em uma geração corrompida, os ensinamentos de Jesus têm que se manter-se de pé, porque são ensinamentos verdadeiros e faz parte da vida de um cristão. Na comunhão, eu tenho que ter comunhão com meu irmão, eu tenho que participar do culto, aonde seja, né? Na igreja, no templo, na casa, na rua, onde for, eu tenho que estar em comunhão e eu tenho que reconhecer que todos têm que participar da comunhão em Cristo Jesus. No partir do pão, quando eu ver meu irmão em necessidade, eu tenho que ajudar, porque isso faz parte do partir do pão. Tem gente que negligencia quando vê a pessoa em necessidade e não ajuda. Muitas vezes tem condição de ajudar e não ajuda. Está negligenciando o partir do pão, que é também parte de uma comunhão. E permanecer nas orações. Temos que orar em todo o tempo. No tempo da mudança, no tempo da escassez, no tempo da perseguição. Em todo canto a gente tem que orar. E a Bíblia diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ó, vê que interessante, aqueles homens fizeram sinais e maravilhas, porque tinham os ensinamentos de Jesus, que é a palavra de Deus, eles gostavam da palavra, tinha comunhão, tinha o partir do pão, que era a caridade, ali a benevolência com os irmãos, e tinha a oração, que é o contato com Deus. Em cada alma havia temor, as pessoas tinham temor a Deus, né? Ficavam ali temerosas, porque queriam viver uma vida de santidade e não queria fazer algo que se desagradasse a Deus. Então, por eles viver em temor a Deus, em obediência, Deus usava ele em prodígios, sinais de maravilha, por intermédio de quem? Dos apóstolos. Hoje tem uma pergunta que diz, irmão, por que não tem mais milagre na igreja? Por que não está acontecendo muitos milagres, prodígios como era na igreja antes, há muitos anos atrás? Porque as pessoas perderam o temor, já não estão gostando da palavra, já não tem mais comunhão, né, assim? Não tem o partir do pão, que é a caridade, a benevolência, e já não estão orando mais. Então, está faltando poder. Por que Deus não está derramando poder, prodígios, sinais e maravilha? Porque não estão buscando a palavra, a oração, a comunhão, o temor e o partir do pão. Tudo isso faz parte da vida do cristão. Então, quando nós começamos a fazer estas coisas,
nós estamos se aproximando mais de Deus e Deus assim se revela no meio de nós. Está aqui os 4 fundamentos para a igreja se manter de pé: a comunhão, a perseverança na doutrina, no ensinamento, o partir do pão, as orações e o temor a Deus. E Deus te abençoe.